Olá, tudo bem? Nosso boa noite. Sejam bem-vindos à edição desta quinta-feira de nosso TJ Regional, aqui pela TV Floresta e também pelo YouTube. Para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos então aos destaques de hoje. Confira. Visita ao Bosque de Tucuruí são organizados pela Secretaria de Meio Ambiente. 8º GBM completa 16 anos. Família busca recomeço em Tucuruí. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. A Secretaria de Meio Ambiente inicia segundo semestre com visitas ao Bosque de Tucuruí. Segundo semestre de 2026, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem enfatizando suas ações para esse período. Ao meu lado, a Josi Corrêa, ela que é diretora de Educação Ambiental, para falar sobre as ações para esse semestre. E primeiramente uma pergunta a fazer, Josi, é sobre a visita ao bosque. Como é que vai funcionar nesse período? Isso mesmo, Neto. Nós já retornamos, com os agendamentos das visitas. Os agendamentos são feitos aqui mesmo na SEMA, com a nossa equipe, essa solicitação, entidades, particular e principalmente as escolas, que é o nosso alcance maior, que é essa interação, dos alunos, das pessoas mesmo físicas com a natureza e com os animais. A gente sabe que não é apenas uma visita que se trata ali no bosque, As crianças vão lidar com diversos animais ali, mas também vão ter um conhecimento específico sobre o meio ambiente, sobre o cuidado com o meio ambiente. A importância, dos cuidados com o meio ambiente, a importância também dessa convivência, dessa interação com o meio ambiente, com os animais e a importância também de tirar as crianças desse ambiente só escola, só casa, celular, TV, para esse contato melhor com a natureza e com os animais. E é claro que além dessa questão voltada ao meio ambiente, também temos aí, além do bosque, temos também a questão de sustentabilidade. Ações essas que acontecem nas escolas do município. Isso mesmo. Nós retornamos também com o nosso projeto do Ecoponto, que é a arrecadação de resíduos recicláveis. Nós temos algumas escolas aqui do nosso município e nós agora já estamos trabalhando com eles novamente para ir trabalhando com os alunos, a coleta desses resíduos, e aí nós vamos buscar os resíduos, levamos para a usina de reciclagem e assim formamos esse ciclo de conscientização. Maravilha, quando o assunto é preservação do meio ambiente, cuidado com a natureza e também sobre sustentabilidade, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Tucuruí tira de letra essa questão e é claro que a conscientização está sempre presente, até porque as equipes levam essas informações até as escolas e também durante a visita do bosque fazem com que as crianças tenham uma aproximação com a natureza e o cuidado com o meio ambiente. O supermercado Super Carajás preparou uma semana repleta de ofertas na promoção Super Carajás, onde você vai encontrar os melhores produtos com os menores preços da cidade. Então, não perca tempo, corra para o supermercado Super Carajás e aproveite. Olha só as promoções, confira comigo. Frango americano a R$ 9,99 o quilo e ainda temos para você o lombo bovino a R$ 35,99. Colchão duro, R$ 34,99 o quilo. Ainda arroz branco catarinão, R$ 17,99, 5 quilos. Macarrão espaguete sêmola paulista, R$ 3,49, 500 gramas. Leite em pó integral CCGL, R$ 34,99 o quilo. E ainda o café a vácuo Santa Clara, R$ 13,99, 250 gramas. Tudo isso e muito mais você vai encontrar lá no Super Carajás, que faz parte da nossa vida. HR Moda Country está com muitas novidades, novo endereço e grandes facilidades. Garanta seu look, acessórios e muito mais para a exposição 2026. E olha só, a Expotup está batendo na porta, E está todo mundo já se preparando. Por isso que a gente veio aqui na HR Moda Country. Olha a quantidade de camisas que você vai encontrar aqui. Não só camisas, chapéus, as fivelas, cintos, calças, tudo que você precisar para a exposição que já vai começar no final do mês e a gente já se preparando. Por isso que a gente veio aqui e vamos conversar com a Helena para falar exatamente sobre isso, Helena? Muitas novidades e vocês saindo sempre na frente se preparando, Isso mesmo. Seja bem-vindo mais uma vez à HR Moda Country. Estamos aqui preparadíssimo para receber
nosso povão, né, que gosta da parte sertaneja, que vem esse portuque aí, e a variedade já começou. É só o começo, está chegando muito mais produtos de qualidade para toda a família, viu, Paco? É toda a família mesmo, tanto do baby, adulto e infantil. Pois é, e aí quando a gente fala toda a família, de fato é a família toda, porque muita gente se reúne desde a cavalgada, né, já para participar, que a gente sabe que é um momento muito especial, um dos melhores momentos, né, da exposição, todo mundo se preparando e tem look, tem acessórios para todo mundo aqui. Isso mesmo. E com a grande novidade, né? Estendemos mais para frente, né? Estamos com loja nova para receber os nossos clientes com mais comodidade, com mais conforto. E assim, o que acontece? Você também tem aquele desconto especial. Estamos com uma novidade incrível. Quero falar depois sobre o nosso sorteio também. E o endereço novo, né? Verdade, com endereço novo, bem fácil, né? Em frente aqui a Americanas, na rua Lauro Sodré. E quem compra por aqui concorre a prêmios de R$1.000, de R$500, de R$300 também. Ou seja, compra barato, com qualidade e ainda concorre a prêmio. Isso mesmo. Você a partir de R$50, Paco. Isso aí é uma coisa para que todos os nossos clientes e amigos e também visitantes que às vezes não conhecem, né, a nossa cidade e vêm prestigiar, né, a exposição. A partir do dia 20, né, já começa todo o fervor do Baile da Rainha. Então você venha, tem os produtos para você se arrumar para esse baile maravilhoso que acontece. Depois vem a cavalgada dia 21 e por aí vai se estendendo. Nós temos tudo que você precisa aqui, do pequeno ao grande e com conforto no seu bolso. Verdade. E com aquela facilidade que a gente já sabe, né? O que era bom ficou ainda melhor, porque agora facilitou ainda mais a questão do pagamento. Isso mesmo, Paco. Ano passado nós estávamos com a partir de 6 vezes e agora é a partir de 10 vezes sem juros. Você pode estar ali dividindo e além do Pix e à vista tem aquele desconto especial que não pode faltar, né? Ou seja, são muitos motivos para estar presente, né, na Exposição Agropecuária 2026 e investindo aqui a HR Moda Country, que tem os melhores looks, melhores acessórios da cidade, você encontra aqui. Isso mesmo, eu quero fazer um convite especial para todos da região, amigos, né, que possam estar vindo nos visitar, né, nessa nova etapa da HR Moda Country e não vai faltar o look que você precisa. Se não te encontrar, a gente faz um jeito de encontrar assim, viu? Tá certo, muito obrigado aqui a Helena falando com a gente. Olha, você está convidada a passar por aqui, a Helena, toda a equipe dela estão aqui prontinhos, esperando por você. Eu já comecei a me arrumar, olha só, já estou de chapéu aqui, vem para cá você também. Veja a seguir. Família busca recomeço em Tucuruí. Vem cá, qual foi a última vez que você surpreendeu seu pai? Você sabia que existe um jeito simples de dizer obrigado? Não compre qualquer presente. Escolha aquele que ele vai usar, lembrar e agradecer. No Comercial Oliveira você encontra celulares, relógios, TVs, caixas de som, ferramentas, móveis e muito mais com toda a facilidade para comprar. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas. Escolha o presente ideal e faça desse Dia dos Pais um momento inesquecível. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. A Comercial Goiânia está em festa. É o aniversário de 38 anos. Faça suas compras na Comercial Goiânia e ganhe um cupom para concorrer a sorteio de vários prêmios. Confira: uma moto 0 km, uma Smart TV 55 polegadas, uma máquina de lavar de 14,5 quilos e uma caixa de som Boombox. Sorteio dia 30 de setembro. Aproveite para comprar os melhores produtos para sua construção e reforma. Comercial Goiânia, há 38 anos, o atendimento que conquista. Pai merece presente! E na Semana dos Pais do Feirão Magazine você encontra ofertas de respeito. Caixa de som Boombox em parcelas de R$ 139,90. Aparador de pelos Philco à prova d'água 12 em 1 em 4 parcelas de R$ 49,90. Bicicleta Aro 29 em alumínio com kit Shimano em parcelas de R$ 99,90. Relógios Condor, Tecnos e celulares em promoção, inclusive no carnê. Aqui seu presente de Dia dos Pais é com oferta de verdade. Semana dos Pais Feirão Magazine. O
Mês dos Pais continua com super ofertas na Loja Centro. Aproveite que ainda dá tempo de presentear o paizão. Smart TV 32 polegadas a partir de R$ 99,90 mensais nos cartões. Antena parabólica digital somente R$ 379,90 à vista. Airfryer Itatiaia somente R$ 28,90 mensais nos cartões. E máquina de cortar cabelo apenas R$ 59,90 à vista. Todo pai merece o melhor e o presente ideal para ele você encontra aqui, na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016. Bairro Santa Mônica. Loja Centro, o centro de compras. Família chega a Tucuruí em busca de uma vida melhor, mas enfrenta dificuldades para recomeçar. A nossa equipe de reportagem veio até a rua Lauro Sodré, aqui no bairro da Matinha, no município de Tucuruí. Aqui reside a dona Laiane Ferreira, que está gestante, juntamente com seu marido, Wesley da Silva, e seus 3 filhos. Eles saíram da comunidade de Maracajá, a destino aqui ao município de Tucuruí, para tentar uma nova fase de vida. Mas ao chegar aqui, eles começaram a enfrentar algumas dificuldades e por isso buscam a ajuda da população. A gente chegou para cá há 2 semanas, né? A gente veio em busca para cá de melhoras para os nossos filhos, porque na cidade que nós estávamos não era assim uma cidade de dar assim futuro, sabe? Porque lá é uma vilinha, uma corritelinha, então no lugar que nós trabalhamos não dá, entendeu? A renda não dá para nossa família. Como a gente chegou para cá agora, a gente está com uma dificuldade, porque a gente não conhece essa cidade, nós não tem parente aqui, entendeu? Nós trabalhamos com algodão doce, tem dia que dá, tem dia que não dá. Às vezes dá o dinheiro até só para comprar o material, entendeu? Então, olha, vocês podem ver a situação que eu tô, né? Eu faço uso de medicamento para ansiedade, né? Devido a essa situação, porque é difícil a gente ver os filhos da gente nessa situação, né? Às vezes a gente acorda de noite com medo da casa cair, né? Então, eu peço a ajuda da população, entendeu? Porque, às vezes, na hora dessa, a gente se sente envergonhado, mas, ao mesmo tempo, tem que ter coragem para poder... É pelos filhos da gente, entendeu? Meu esposo não tem condições de trabalhar em serviço prezado, então, o que ele pode fazer é trabalhar como autônomo. Eu vi o algodãozinho dele. A gente tinha mais coisa, brinquedos, essas coisas, mas a nossa condição foi tão baixa, que nós não demos conta mais de comprar, sabe, nosso material de trabalhar. O marido de Laiane também enfrenta dificuldades para garantir o sustento da família. Após sofrer um acidente enquanto trabalhava, ficou com limitações para realizar atividades que exigem esforço físico. Sem poder exercer trabalhos pesados, passou a atuar como vendedor ambulante para conseguir uma renda e ajudar nas despesas. Eu não trabalho com pesada porque eu trabalho na fazenda, aí a vaca me deu uma cabeçada e eu estou com um tombou aqui em cima do rins. Aí quando eu pego tudo pesado, eu começo a escarrar sangue. Aí eu fui no tratamento, mas até agora não está adiantando quase nada. Eu passo lutando, eu estou sentindo dor assim no estômago, né? E aí o meu serviço para trabalhar é com essa venda de ambulante aqui, e foi um gordãozinho doce para me cuidar da família. No caso, vocês vieram aqui para o município de Tucuruí em busca de melhoras de vida. A gente veio para cá o culto melhora, né? Porque lá onde nós estava, lá é tipo uma vilinha, lá mais pode ter umas 300 casas. E aí não é venda direta assim, lá é só por cavalgar dessas festas, né? Aí eu falei, vamos para Tucuruí, Tucuruí é uma cidade mais maior, a gente pode viver lá e nós podemos dar o estudo pro nosso filho, que está precisando do estudo, né? E botar eles num lugar bom, para eu quero dar um bom pro meus filhos. Não quero deixar eles passar o que eu estou passando, entendeu? E nesse momento toda ajuda é bem-vinda? Toda ajuda é bem-vinda, se alguém puder me ajudar. Eu não tenho nada aqui, eu não tenho fogão, não tenho bujão, cozinha ali fora, na lenha. Então, se alguém puder me ajudar em qualquer coisa, me serve. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nos próximos dias deve enviar uma equipe para atender às necessidades da família. A você que ficou até o final dessa reportagem, a gente vai deixar um Pix aqui abaixo na tela para você fazer sua contribuição e doação. A Comercial Goiânia está em festa, é o aniversário de 38 anos. Faça suas compras na Comercial Goiânia e ganhe cupom
para concorrer ao sorteio de vários prêmios. Confira! Uma moto 0 km, uma Smart TV de 55 polegadas, uma máquina de lavar de 14,5 kg e uma caixa de som Boombox. Sorteio dia 30 de setembro. Aproveite para comprar os melhores produtos para a sua construção ou reforma. Comercial Goiânia, 38 anos, o atendimento que conquista. O 8º Grupamento de Bombeiros Militares completa 16 anos. Nossa equipe de reportagem conversou com o comandante-major Joelson para falar a respeito desta data tão especial. E aqui ao meu lado está o Major Joelson, comandante do 8º Grupamento Bombeiro Militar de Tucuruí, hoje para falar a respeito de uma data muito especial. Mais um aniversário que o 8º Grupamento está fazendo, né? E a gente se sente feliz de saber que tantas ações já aconteceram, tantos combates também já foram realizados e hoje é um dia de relembrar tudo isso, né? Isso, hoje é o dia que nós estamos comemorando aí 16 anos do 8º GBM no município de Tucuruí, qual é uma data de muita satisfação para nós, pelo trabalho desenvolvido, pelo acolhimento que a sociedade tem para com a nossa instituição, e também pelo reconhecimento que nós sabemos que a nossa instituição tem da sociedade como um todo. Verdade. E aí, quando a gente fala da sociedade como um todo, a gente envolve vários municípios em torno aqui do Lago, por exemplo, que recebem, né, essa ação. Inclusive, recentemente, muitos combates foram realizados. Isso. Nós atuamos aí em 4 municípios, o 8º GBM, que são municípios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e Pacajá, né? E também agradecer aí esse momento de aniversário também para buscar renovar nossas energias para cada dia mais atender melhor, com mais eficiência a sociedade aí que tanto necessita dos nossos serviços. Verdade, e a gente se sente feliz de poder estar celebrando essa data, o senhor hoje no comando, né, do 8º Grupamento Bombeiro Militar. Então é um dia muito especial, é um dia celebrativo de fato. Isso, para mim pessoalmente, estar comandando o 8º Grupamento nesse aniversário é uma satisfação pessoal, assim como para todos os nossos militares também, que estão hoje lotados no município de Tucuruí. É uma satisfação imensa estarmos aí trabalhando no grupamento que já está há 16 anos prestando serviço à sociedade. Verdade. Muito obrigado aqui ao Major Joelson, conversando com a gente, falando, né, a respeito do 16º aniversário do 8º Grupamento Bombeiro Militar de Tucuruí. Como falamos durante a entrevista, né, muitos combates já foram realizados nesse período, não só aqui no nosso município, mas na região como um todo. E recentemente, foram trabalhos rotineiros, né, tudo, claro, mas intensos também, porque nós tivemos vários combates a incêndios, por exemplo, muitas situações que ocorreram, inclusive no dia de hoje também. Muito obrigado mais uma vez e parabéns, né, pelo 16º aniversário do 8º Grupamento Bombeiro Militar de Tucuruí. Bom, pessoal, daqui a pouquinho depois do intervalo, vou conversar com a doutora Leila Rodrigues, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Subsecção Tucuruí. Daqui a pouquinho depois do intervalo. Qual foi a última vez que você surpreendeu seu pai? Você sabia que existe um jeito simples de dizer obrigado? Não compre qualquer presente. Escolha aquele que ele vai usar, lembrar e agradecer. No Comercial Oliveira você encontra celulares, relógios, TVs, caixas de som, ferramentas, móveis e muito mais com toda a facilidade para comprar. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas. Escolha o presente ideal e faça desse Dia dos Pais um momento inesquecível. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. A Comercial Goiânia está em festa. É o aniversário de 38 anos. Faça suas compras na Comercial Goiânia e ganhe um cupom para concorrer a sorteio de vários prêmios. Confira: uma moto 0 km, uma Smart TV 55 polegadas, uma máquina de lavar de 14,5 quilos e uma caixa de som Boombox. Sorteio dia 30 de setembro. Aproveite para comprar os melhores produtos para sua construção e reforma. Comercial Goiânia, há 38 anos, o atendimento que conquista.
Pai merece presente! E na Semana dos Pais do Feirão Magazine você encontra ofertas de respeito. Caixa de som Boombox em parcelas de R$ 139,90. Aparador de pelos Philco à prova d'água 12 em 1 em 4 parcelas de R$ 49,90. Bicicleta Aro 29 em alumínio com kit Shimano em parcelas de R$ 99,90. Relógios Condor, Tecnos e celulares em promoção, inclusive no carnê. Aqui seu presente de Dia dos Pais é com oferta de verdade. Semana dos Pais Feirão Magazine. O mês dos pais continua com super ofertas na Loja Centro. Aproveite que ainda dá tempo de presentear o paizão. Smart TV 32 polegadas a partir de R$ 99,90 mensais nos cartões. Antena parabólica digital somente R$ 379,90 à vista. Airfryer Itatiaia somente R$ 28,90 mensais nos cartões. E máquina de cortar cabelo apenas R$ 59,90 à vista. Todo pai merece o melhor e o presente ideal para ele você encontra aqui, na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Comercial Goiânia, um atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR-422, número 1016, bairro Santa Mônica. Loja Centro, o centro de compras. Bom, pessoal, estou recebendo hoje aqui no estúdio do TJ Regional a doutora Leila Rodrigues, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB Subsecção Tucuruí, especialmente diante dos últimos fatos que estão ocorrendo em todo o Brasil com relação à violência, abuso sexual contra as pessoas com autismo. E muito obrigado, doutora Leila, para a gente conversar sobre isso, porque é momento também da gente esclarecer, conscientizar, porque, afinal de contas, não é só a conscientização com relação à questão do autismo, mas agora aparece violência, que evidencia exatamente essa vulnerabilidade, né? Nossa, boa noite, seja bem-vinda. Sim, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema muito importante, né? Que é essa questão de a gente ver que os nossos filhos, as pessoas com autismo, são pessoas vulneráveis, são pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de violência e que a gente precisa ter todo um cuidado e toda uma atenção com eles, né? Então, sobre isso é que a gente viu, com essas divulgações de casos tão absurdos, com pessoas que a gente diz assim, são pessoas que a gente deveria confiar, né? São locais que a gente se sentiria seguro, né? E isso não está acontecendo. Então, é um momento que o pai, a mãe atípica, quem trabalha com criança, tem que ter atenção redobrada. A gente sabe que a violência, especialmente violência sexual cometida contra criança e adolescente, é uma recorrência no Brasil, né? Sim. Agora, essa recorrência ainda se torna mais grave quando se tem uma criança tão mais vulnerável que é exatamente aquela que está com autismo, que tem autismo, né? Que tem o aspecto autista, né? Sim, tem pesquisas científicas que são, inclusive, aceitas pela OMS, que para crianças com deficiência são 3 vezes maior a chance de ter violência sexual, né? 1 em cada 3 crianças com deficiência, eles já passaram por algum tipo de abuso sexual. Então, é um público vulnerável que parece que vira uma presa fácil para esses predadores, né? Então, é algo que a gente precisa dessa atenção ainda maior. Só para a gente exemplificar, nós temos vários casos, inclusive agora recentes, que exatamente acendem em nós esse alerta de preocupação, né? Sim, desde janeiro desse ano, alguns casos em particular, eu fiz questão de destacar para a gente falar aqui, que são assim, são funções e são pessoas e locais que a gente nem imaginava que isso aconteceria, né? Foi um diretor de uma escola, né, que abusava de crianças autistas não verbais, de 2, 3 até 5 anos de idade. Foi um ator, né, esse tomou uma repercussão maior nas redes sociais, que foi agora, inclusive, o mais recente, né, um ator, a família estava numa festa de aniversário pequena, não era uma coisa assim que estava muita gente, a criança estava dormindo em um local que os pais, ao lado, num quarto ao lado da sala, os pais acharam que estava seguro, né, e não estava. E foi pego a esse ator, né, violentando essa criança.
E também, o que é mais assustador, um profissional, um psicólogo, que foi pego também violentando uma criança de 5 anos. Né? Ainda, lógico, estão em investigação, a gente não pode falar, né, que eles são, de fato, criminosos, porque eles ainda estão como investigados. Mas são casos que deixam um desespero maior para a família atípica. Afinal de contas, imagine, é o diretor do local que você deixa o seu filho para passar, em média, 4 horas. Né? O diretor que você vê assim, é uma pessoa especializada para estar num ambiente escolar. Imagine o psicólogo, Oswaldo, que a gente confia o tratamento do nosso filho para que ele melhore, para que ele avance, para que ele consiga conviver em sociedade. Então, você deixa ele numa sessão com esse psicólogo. Então, a grande maioria das vezes, a gente não participa, porque, inclusive, a nossa presença, muitas vezes, atrapalha a sessão. Né? Isso é o protocolo, né? Muitas vezes, né? O protocolo. Mas, assim, não deve ser impedido. Tá? Então, por exemplo, eu, aqui em Tucuruí, algumas profissionais disseram, você não pode participar. E eu decidi não continuar com essa profissional, porque como é que em algumas sessões eu não poderia ver o que estava sendo feito com a minha filha? Né? Outro não, eu faço questão que você participe para, inclusive, você aprender e replicar em casa, e refazer em casa. Só que aí a gente começou a perceber que, nas sessões que eu participava, a reação da minha filha era diferente. Então, aí, qual era o melhor? Eu ficar do lado de fora. Né? E imagine a gente do lado de fora, confiando que aquele profissional ali está fazendo o melhor para o nosso filho. Né? É claro que a gente abusando. tem com aquele cuidado sempre de não generalizar, né? Que foi um caso específico, né? Porque tem profissional e tem profissional. A gente sabe muito bem disso. E é importante também, é claro, que o pai, a mãe, a família observar exatamente esse profissional, né? E para quem está entregando exatamente aquele momento do filho tão importante, né? Porque quando se busca profissionais em todas as áreas, se quer melhorar, não piorar a situação, né? Isso. Esse caso em particular, apesar de ser uma clínica particular, eles eram conveniados ao município. Então, ele atendia uma leva enorme de pessoas, mas ele agora, né, ele não atende mais. Então, são casos isolados, mas serve como um ensinamento, né? Foram casos que aconteceram, mas serve para que o pai procure quem é esse profissional, fique atento ao que está acontecendo, fique atento ao comportamento, porque não é porque algumas pessoas com autismo, são não verbais, é que eles não vão se comunicar. É que eles não vão, de alguma forma, mostrar que aquilo ali está acontecendo alguma coisa. Então, ficar atento a essas mudanças do comportamento. Nem tudo é culpa do autismo, nem tudo é uma crise sensorial, que muitas vezes, Oswaldo, a gente pensa que quando os nossos filhos, né, entram numa crise, a gente fica, o que aconteceu antes para gerar essa crise agora? Às vezes aconteceu até 1 dia ou 2 antes. Se tem uma mudança um atraso em algo que ele já tinha adquirido, é bom ficar atento. Lógico que não vai ser, é uma violência sexual, embora. Não é esse desespero. Né? Mas é ficar atento a qualquer mudança de comportamento da criança e, principalmente, assim, respeitar. Não é porque o meu filho é não verbal que vai dizer, olha, ele não quer, né, ir para aquele local, então, mas ele tem que ir, ele é obrigado a ir. Ele não quer falar com aquela pessoa, mas eu quero ensinar ele a socialização. Então, ele tem que sentar no colo da pessoa, ele tem que abraçar. Então, se ele está se recusando, né, o respeito, lógico, né, a pessoa, mas também tentar ver o porquê dessa reação. Se houve essa mudança, né, lógico, a gente está falando de um profissional, né? Exatamente. Olha, só para título de esclarecimento do nosso público, é que os 2 casos aqui mencionados não foram casos que aconteceram aqui na cidade de Tucuruí, só para esclarecer, né, pessoal? Mas vem cá, aconteceu aqui isso? Não foi aqui. Foram casos que aconteceram fora aqui, da cidade de Tucuruí, que servem de exemplo exatamente para aquilo que se chama a atenção agora com relação aos profissionais que atendem exatamente essa criança, esse adolescente que estão aí num risco de vulnerabilidade. Agora, tem uma questão, Leila, que é importante, doutora Leila, a gente entender de que tudo leva à condição de que os pais têm que estar muito atentos.
A atenção, eu falo assim, que o pai atípico, ele está com a atenção 24 horas, o tempo inteiro ligado, né? Inclusive, até às vezes, quando a gente dorme. A preocupação é as chaves estão escondidas para que essa pessoa não saia, que muitas vezes, como não tem esse discernimento, né, pode sair. Então, a gente está com a atenção o tempo inteiro. E, principalmente, em locais, por exemplo, como foi esse caso, só para destacar que você lembrou bem, Oswaldo, esses casos aconteceram do diretor no Maranhão, né, do psicólogo foi em São Paulo, no estado de São Paulo, e o do ator também foi no estado de São Paulo. Então, para destacar que, como por exemplo, uma festa, né, a gente não pode mais pensar que o nosso filho em um quarto fechado, dormindo, está seguro. Não está. Então, alguém tem que ficar com ele nesse quarto. Se a gente está em um local de uma festa, essa criança não pode sair dos nossos olhos se ela não estiver dormindo. Se a gente está em algum local como uma farmácia ou um supermercado, a gente não pode deixar em nenhum momento fora do nosso alcance de visão, porque os dados científicos estão aí, eles são mais vulneráveis. Se eles estão em um ambiente educacional, que a gente exija, se a criança, se a pessoa necessitar, o acompanhante especializado. E um acompanhante especializado que realmente seja um profissional adequado. E lembrando a todo momento, se a família perceber alguma modificação no comportamento dessa criança, vale a pena passar para a equipe que está tratando ele, ou também começar uma investigação sobre o que está acontecendo. É importante, doutora, a gente ressaltar que é uma comissão da OAB, inclusive, Sim. que presta assessoria exatamente para esses casos, mesmo porque ele é composto, a equipe que eu conheço, ela é todo composto por família atípica, mãe atípica, pai atípico, que estão aí exatamente imbuídos em conseguir garantias de direitos que são importantes para essa comunidade, né? Sim, sim. A comissão tem trabalhado aí há 2 anos, a gente tem tentado, apesar dos pesares, porque como você falou, nós somos famílias atípicas, então às vezes a comissão some um pouquinho porque está cada uma resolvendo as suas questões familiares, porque o autismo, é uma montanha-russa, né? Às vezes nossos filhos estão ótimos desenvolvendo, daqui a pouco entra uma crise, uma regressão e a gente tem que dar prioridade a eles. Mas a comissão, ela surgiu com esse intuito, né, de fazer com que o direito chegue a mais pessoas, que as pessoas tenham consciência desse direito, que saibam que eles têm onde procurar, onde tirar suas dúvidas, né? Onde se informar sobre se está correto ou não correto com o que está acontecendo com eles, enquanto família, e com seus filhos. A senhora encaminhou para a gente, o Honório já vai estar colocando para a gente ali, uma cartilha de orientações que pode muito facilmente, seja pelo educador, seja pelo pai, pela mãe atípica, seja pela família atípica, de algumas orientações que são importantes, mas entre elas, a senhora encaminhou para a gente, inclusive, uma imagem de onde pode ou não pode, porque, diferente de outras crianças, a criança autista ela tem limitações, né? E precisa entender da melhor maneira possível, mais prática possível, inclusive, um gráfico que mostra onde pode e aonde não pode ser tocado, inclusive, a senhora colocou ali, ó, o semáforo do toque, né? É. Que nos mostra exatamente aonde pode tocar e aonde não pode tocar, né? E isso é importante, sempre mostrar, né? As pessoas com autismo, a sua grande maioria, é muito visual. Então, utilizar desses recursos, como o semáforo do toque, de histórias sociais, através de imagens, de mostrar a essas pessoas com autismo os comportamentos. O que pode e o que não pode no seu corpo, mas também o comportamento, porque imagine só, Oswaldo, o pai ou a mãe, normalmente a mãe, ela precisa tocar. Muitas pessoas com autismo, ainda já grandes, já adolescentes, precisam de auxílio na sua vida diária. Um banho, ir ao banheiro. Então, ele precisa permitir que essa pessoa pegue no corpo dele, até pela sua saúde, pela sua higiene. Então, além do semáforo do toque, que é importante demonstrar quem pode e quem não pode. E que tipo de comportamento pode? Porque imagine eu autorizar
uma mãe autorizar um pai. Olha, o seu pai pode, então o verde serve para o seu pai, né? Esse semáforo aqui, seu pai pode passar pelo vermelho. Imagine ser um pai abusador. Então é importante também passar para as pessoas com autismo, não só onde pode, onde não pode, mas se os comportamentos. Então, se pedir um segredo bom, um segredo ruim, a criança ou a pessoa com autismo, ela não vai ter essa malícia desse discernimento, né? Do que seria permitido, até onde é um toque positivo para um que não é, né? Então, ensinar com repetição, não cansar de repetir. Para uma criança típica é muito mais tranquilo você passar, é difícil, mas é mais tranquilo passar essas informações. Para a pessoa com autismo, a gente não pode deixar de repetir, deixar de mostrar as imagens, falar sobre os comportamentos em casa, tentar de alguma forma, seja com a fala funcional, que tem essa questão da ausência, né, de falar o que aconteceu, ou também através de comunicação alternativa, né, através de figuras, que ele consiga explicar o que foi que aconteceu com ele, né? Então é importante, e essa cartilha que eu trouxe para vocês, ela está disponível na internet, é do Instituto Singular, não é nossa, mas é acessível, qualquer pessoa pode baixar, é só acessar o Instituto Singular. E o que eu achei interessante dessa cartilha, Oswaldo, é que ela vai entre todos esses pontos. Fala sobre essa importância de explicar o corpo humano como ele é, não aquela questão assim, não pega aqui na sua borboletinha, não pode, não, explicar. E para que serve isso e o que é que deve ou não ser feito de forma bem clara e simples, sabe? Então não ficar falando demais, ser direto, principalmente para aqueles autistas de níveis 2 e 3 de suporte. Não ficar floreando, ser bem direto no que acontece, se eles tiverem, lógico, uma certa maturidade. Mas a cartilha também traz, por exemplo, aprender a reagir. Como reagir quando acontecer essa situação? Então, olha as etapas. Você vai ensinando o que pode e o que não pode, ensina os comportamentos e ensina como reagir. Porque muitos não vão. Se é uma pessoa de confiança, se é o diretor, o professor, o psicólogo, como é que ela reage a uma pessoa que, teoricamente, ela teria confiança? Então, essa cartilha, ela está bem objetiva, mas ela consegue ensinar muito as famílias atípicas. É ensinar para proteger. É o título, né, dessa revista, que é muito importante, pessoal. Baixa aí, que está onde? No Instituto Singular. Instituto Singular. É só colocar lá na internet, Instituto Singular, você vai encontrar essa cartilha para você baixar e buscar aí as orientações. Olha, Roleira, eu sei que nossa conversa está tão boa hoje, mas a gente, infelizmente, nosso tempo está estourando, mas, ao mesmo tempo, fica aqui já mais uma vez a oportunidade em um próximo momento para a senhora retornar e mais uma vez a gente continuar esse processo aí, porque tudo passa pela conscientização e nada mais do que trazer mais uma vez aí a conscientização, não somente para as crianças autistas, mas também para todas as demais crianças e adolescentes que passam muitas vezes por esse processo de abuso, né? Isso é importante as famílias saberem que tem o Disque 100, que pode ocorrer a denúncia. A comissão está de braços abertos para qualquer dúvida, qualquer orientação, e eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos sua presença com a gente aqui também, em nome do Sistema Floresta, a OAB e exatamente a comissão das pessoas, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Olha, pessoal, eu preciso para o intervalo, mas eu volto já com mais TJ Regional. Qual foi a última vez que você surpreendeu seu pai? Você sabia que existe um jeito simples de dizer obrigado? Não compre qualquer presente. Escolha aquele que ele vai usar, lembrar e agradecer. No Comercial Oliveira você encontra celulares, relógios, TVs, caixas de som, ferramentas, móveis e muito mais com toda a facilidade para comprar. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas. Escolha o presente ideal e faça desse Dia dos Pais um momento inesquecível. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. A
Comercial Goiânia está em festa. É o aniversário de 38 anos. Faça suas compras na Comercial Goiânia e ganhe um cupom para concorrer a sorteio de vários prêmios. Confira: uma moto 0 km, uma Smart TV 55 polegadas, uma máquina de lavar de 14,5 quilos e uma caixa de som Boombox. Sorteio dia 30 de setembro. Aproveite para comprar os melhores produtos para sua construção e reforma. Comercial Goiânia, há 38 anos, o atendimento que conquista. Pai merece presente! E na Semana dos Pais do Feirão Magazine você encontra ofertas de respeito. Caixa de som Boombox em parcelas de R$ 139,90. Aparador de pelos Filco à prova d'água 12 em 1 em 4 parcelas de R$ 49,90. Bicicleta Aro 29 em alumínio com kit Shimano em parcelas de R$ 99,90. Relógios Condor, Tecnos e celulares em promoção, inclusive no carnê. Aqui seu presente de Dia dos Pais é com oferta de verdade. Semana dos Pais Feirão Magazine. O mês dos pais continua com super ofertas na Loja Centro. Aproveite que ainda dá tempo de presentear o paizão. Smart TV 32 polegadas a partir de R$ 99,90 mensais nos cartões. Antena parabólica digital somente R$ 379,90 à vista. Airfryer Itatiaia somente R$ 28,90 mensais nos cartões. E máquina de cortar cabelo apenas R$ 59,90 à vista. Todo pai merece o melhor. E o presente ideal para ele você encontra aqui, na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, bairro Santa Mônica. Loja Centro, o centro de compras. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de esporte. Tiago Leite chega para cá, botafoguense, que só ele é claro, daqui a pouquinho estamos aí celebrando 122 anos de Botafogo. Rapaz, 122 é bastante tempo. Mas vamos lá então primeiro para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Afinal de contas, traga pra gente as novidades que nós temos por aí, já vários outros campeonatos rodando e o pessoal já voltou ativo aí, forte, firme e forte, né? Com certeza, Oswaldo. Boa noite para você que está em casa. Prazer estar aqui com você nessa edição de quinta-feira do TJ Regional. Como você falou, vários campeonatos começou o Campeonato Brasileiro, retomou, também Copa do Brasil, já tivemos aí o sorteio. E tá rolando esse meio de semana a Libertadores e Sul-Americana, né? E ontem tivemos um jogo sensacional, inclusive, um jogão de bola entre Flamengo e Cruzeiro. Foi um jogo importante, as duas equipes caíram no sorteio para se enfrentar nessas oitavas de final da Libertadores da América. E ontem o placar ficou igual, Oswaldo, 1-1. Tá bom. Melhor para os outros. Com certeza, né? Ficou melhor mais para o Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo estava jogando lá no Mineirão, fora de casa. Então no jogo de volta o negócio vai ser pegado. Com certeza, o Maracanã cheio, a torcida do Flamengo é enjoada, né? Muito enjoada. A torcida do Flamengo, quando quer fazer a festa, eles fazem mesmo, realmente. E o Flamengo se deu bem, conseguindo arrancar esse empate lá no Mineirão. As duas equipes, um jogo bem equilibrado. O Flamengo começou o primeiro tempo muito bem, depois o Cruzeiro se organizou, conseguiu fazer o primeiro gol com Arroio. Depois, no segundo tempo, o Lucas Paquetá, que entrou também muito bem, né? O Lucas Paquetá entrou muito bem quando foi acionado e fez o gol de empate da equipe do Flamengo. Mas eu quero destacar, Oswaldo, o treinador do Flamengo, né? Que ele fala que sobre a volta dele ao Brasil. Você sabe que ele era treinador do Cruzeiro. Sim. E quando ele saiu, Oswaldo, ele disse que não iria voltar para o Brasil, a não ser treinar o Cruzeiro. E aí os torcedores até fizeram aquelas nota falsa, né? Ficaram jogando ali no estádio, dizendo que ele era mercenário, né? Isso é cor de torcedor. E aí a torcida do Cruzeiro pegou no pé bastante dele. Mas depois do jogo ele falou sobre essa situação de ter voltado ao futebol brasileiro. Vamos embora. Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente queira ou não,
é o maior clube da América do Sul e ninguém pode dizer não ao Flamengo, e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor estar para o lado e fechar os olhos. Mano, mas o negócio é a grana, bicho. O cara vem... tem lá para ele o dinheiro lá onde ele estava, ou estava desempregado. É tipo isso, né? Agora é um bom técnico. Com certeza, Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro, né? Exato. E o Cruzeiro não anda muito bem esse ano, né? Na temporada, mas tá aí. Leonardo Jardim do Flamengo. Espero que ele saia bem, porque no Flamengo só passa 2 meses, 1 mês. O Flamengo também troca mais do que meia, né? Pois é, o treinador não parece que não se sustenta ali, né, Oswaldo? Às vezes o treinador até vem, ganha título, aí depois sai, né? Teve essa confusão com o Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz foi o que mais durou um bocado de tempo lá, né? Mas depois, pronto, não parou ninguém, né? Depois do Felipe Luiz. Né? O Flamengo tem esses problemas aí. Eu acho que o único clube aqui no Brasil que não tem esse problema é o Palmeiras, né? É o único clube. Por enquanto, né? Por enquanto, é que a torcida tá no pé. Daqui a pouco eu não vou falar do Palmeiras. Mas antes de a gente falar do Palmeiras, ainda no Flamengo, Oswaldo, o Bruno Henrique sofreu uma entrada dura, né? Que foi muito questionado se seria expulsão ou não do Matheus Henrique, inclusive do Cruzeiro. E ele falou depois do jogo para a equipe de reportagem, falando nesse sentido aí, dessa entrada aí. Ser avaliado de novo no Rio, estou com muita dor no ligamento do tornozelo e o que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com intensidade alta e ficou por isso mesmo e o agora. Mas agora o Flamengo vê o que eles fazem aí, porque a minha parte eu fiz e é isso. A entrada foi dura, muito dura a entrada. Em qualquer outro momento o VAR teria chamado mais uma vez para poder dizer, olha, foi pênalti aí, foi falta, ou foi falta para cartão, essas coisas, né? Era pro VAR ter chamado, né? Na verdade, para mim, na minha interpretação, Oswaldo, um lance para expulsão. Um lance para expulsão é um lance perigoso, poderia ter quebrado o tornozelo do Bruno Henrique. Isso, não tenha dúvida. O problema dessas entradas malucas assim é que o cara tira o outro, né, mano, do trabalho por 6 meses, até 1 ano, dependendo da lesão, né? Esse aqui é um problema muito sério. Pro atleta de grande, vamos dizer assim, de ponta, como esses jogadores são, mano, ficar 6 meses, 1 ano fora do campo é uma loucura, né? Com certeza. E também, Oswaldo, o Arthur Jorge, treinador do Cruzeiro, fala sobre um problema que deu numa substituição do Cruzeiro. O Arroio, que foi o autor do gol, ele saiu chateado. E aí perguntaram para o Arthur Jorge se está tudo bem, o que foi que aconteceu nessa saída do atleta aí. É um jogador que nos ajuda também, é um jogador que tem características muito fortes para aquilo que é a nossa forma de jogar, forte no 1 para 1, hoje fez um belíssimo golo, trabalhou também muito. Não gostei da forma como ele se manifestou por não querer sair, mas isto faz parte do jogo, os jogadores não querem sair, mas há que ter respeito pelas decisões que são tomadas e, sobretudo, respeito pelos jogadores que vão entrar. Não é por mim que eu manifesto, é por aqueles que vão dentro de campo e nós temos que perceber que não há ninguém mais importante que a equipa. Foi lá conversar com ele, né? Vem cá, por que tá reclamando? O técnico é o técnico, né? Vai tirar o jogador quando ele quer. Se entende que tem que ser tirado, né? É importante isso. Com certeza, Oswaldo. E de um lado a gente viu o Bruno Henrique reclamando da arbitragem, do VAR não ter acionado. Do outro lado, o Arthur Jorge reclamando também de uma falta que era para ter sido apitada pelo árbitro. E ele acabou reclamando. E aí ele ficou correndo de um lado para o outro, falou com o bandeirinha, falou com o quarto árbitro. Vamos ver o que o Arthur Jorge fala sobre esse lance aí. Em relação ao lance, eu de facto protestei porque eu estava na linha do lance que se dá a falta que origina depois o gol do Flamengo e o fiscal de linha não vimos falta porque ele ao meu lado disse nada. Eu e ele não vimos falta. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. E é diferente num jogo de mata-mata ter uma vantagem de 1-0
ou ir com o resultado de 1-1. Protestei porque, como lhe disse, eu não vi falta alguma, o fiscal de linha ao meu lado não viu falta alguma e é por isso que eu protestei, porque ele disse-me nada, e ficou surpreendido como eu quando foi marcada a falta. Portanto, são situações que ou tem que ser muito claro para perceber se é, se não é. Eu não quero estar aqui a dar completa certeza, porque as imagens às vezes mostram-nos um lado que nós não conseguimos ver no campo, mas pareceu-me apenas e só teatro do jogador do Flamengo, mas a verdade é que é um lance que depois resulta num golo, num empate e num jogo de mata-mata. Tudo isto faz diferença, porque são os pequenos detalhes que às vezes decidem quem passa e quem fica. O Cruzeiro não aproveitou a oportunidade de fazer o melhor dentro do seu campo, e o Cruzeiro não está tão bem assim, não, para poder tirar agora a diferença. Agora nunca se sabe, né, mano? Jogo é jogo, né? Jogo é jogo. Jogo é jogo. Vai ser lá no Maracanã, estádio lotado, a torcida do Flamengo fazendo a festa. O Cruzeiro tem a chance, né? Porque ainda é um grande clube, tem um elenco forte, ainda tem a oportunidade de conseguir aí, quem sabe, essa classificação. Reverter, né? Reverter, né? Isso. Vamos lá. Outro time que tá difícil, Oswaldo, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras empatou dentro de casa, no Bank Park agora, não é mais Allianz Parque, né? No Bank Park. Empatou 1-1 com o Cerro Porteño, um jogo difícil para o Palmeiras, teve expulsão do Andréas Pereira, mas o Abel Ferreira fala de um lance que era para ter sido o pênalti, no meu ver, para o Cerro Porteño, que saiu reclamando também bastante da arbitragem. E o Abel Ferreira fala sobre esse lance que, para mim, foi um possível pênalti aí para o Cerro Porteño. Vamos lá, então. Não sei, eu não vi o lá, é muito fácil, é analisar, é muito fácil. Para mim as coisas é branco e preto, não há cinzento. Se tocou é penalti, se não tocou não é penalti. Vocês viram a agressão do Andrés no jogador adversário? Alguém viu a agressão? Alguém viu algum cotovelo na cara? Algum murro no peito? Alguém viu? Alguém viu? Portanto, se o Andrés deu algum murro na cara, no rosto ou no corpo, devia ter sido. Agora, quando um jogador passa o jogo todo a agarrá-lo e ele simplesmente tira a mão e leva um cartão vermelho, acho que foi excessivo. Eu não vi o lance de penalti, mas se o Carlos Miguel tocou, o árbitro ou o VAR tem que marcar penalti. Tá aí. Fazer o quê, né? Foi pênalti? Foi? Não foi? Agora, mano. Tem um questionamento aí, Oswaldo. Mas é isso aí. Bom, Zebedinho foi embora? Zubeldia vazou. Aí, Foi demitido. A gente até comentou. Nós tínhamos comentado aqui. Comentado aqui no TJ Regional, o Nori vai botar aí, ó. Zubeldia fora do Fluminense. O Fluminense agora segue sem treinador, em busca de um novo treinador aí para a sequência da temporada, Oswaldo. Vamos lá. O Fluminense que está mais ou menos ali da tabela, está até mais ou menos na tabela, né? Lá pelo meio e tal, mas sim. Eles querem resultado. Com certeza. Está muito tempo sem ganhar o Fluminense, só empatando e perdendo. Exatamente. Mas, para a gente encerrar aqui, Botafoguense lá, Botafoguense daqui, 122 anos. Rapaz. Tem que celebrar, né? Ontem eu não estive aqui, né? Mas hoje tá aí. Foi ontem o aniversário de 122 anos. Era o Botafogo Futebol Clube, que foi fundado em 1904 pelo Flávio Ramos, que convidou um amigo chamado Otávio. E aí a sua avó, dona Chiquitota, sugeriu o nome de Botafogo, né? E aí ficou Botafogo Futebol Clube. Em 1942, juntou os dois clubes, né? O de Regatas e o Botafogo Futebol Clube. E aí ficou Botafogo de Futebol e Regatas. E aí, completando 122 anos, Oswaldo. Muito bem, tá aí. Lembrando que o pessoal que fala regatas é porque o pessoal era do Remo, né, mano? Assim como o nosso Remo daqui, assim como o Flamengo lá no Rio de Janeiro também é de regatas, até hoje ainda é de regatas. Até hoje. Né? Até hoje é. Mas é isso por hoje. Valeu, meu querido. Obrigado pelas informações esportivas e a você que ficou conosco. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Voltamos amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Tchau, tchau.